Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor, de aprendizado das Escrituras, um tempo de comunhão também, né? Online e presencial. Tem sido uma experiência diferente, como sempre reitero nas palavras que tenho trazido. São 8 meses aí de uma nova realidade, mas que não apagou os princípios importantes para o funcionamento e existência de uma igreja, né? O louvor a Deus acima de todas as coisas, a comunhão dos santos, a pregação do Evangelho, o estudo das Escrituras, o louvor ao Senhor é algo que faz parte da vida comunitária, seja ela nesse novo modelo, seja ela no modelo tradicional presencial. Recentemente nós estudamos um texto lá em Isaías, capítulo 6, falando sobre o chamado de Isaías, e aquele texto conhecido em que o Senhor perguntou a quem enviarei, e Isaías, então, o profeta, depois de devidamente purificado pelo Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós vivemos um tempo em que é extremamente importante que você pense o que Deus tem para você, né? Nós temos falado de Deus, raciocinado a respeito do Senhor, mas talvez nós não tenhamos o mesmo afinco para interiorizar e aplicar na nossa vida isso, né? O que de fato significa o chamado do Senhor para mim e para você. Nós estamos entrando numa onda de acomodação, né? Assim como depois de um terremoto, as placas tectônicas que se chocam, chacoalham a terra, aí elas se acomodam, né? Eu acho que muitas vezes nós estamos nos acomodando num modelo errado. E quando eu falo de acomodação, eu estou falando de nos situarmos, né, na situação atual, né? Situar na situação atual parece redundante, né? Mas de fato a ideia é que nós nos colocamos em determinado lugar que nos pareça confortável e adequado. E o chamado do Senhor, ele não tem muito a ver com comodismo, né, e adequação. Muitas vezes a gente tem que entender que nós somos chamados para nos adequarmos aos padrões do Senhor, né? a adentrarmos nesse projeto de missão que o Senhor nos colocou, porque Ele está em missão, Ele é um Deus em missão. Se nós jogarmos fora tudo aquilo que construímos até então, nós não somos dignos do reino do Senhor. Então é importante que você pense sobre qual tem sido o seu papel. Nesse final de ano, nós estamos tirando o pé, né? Muitas pessoas têm tirado o pé, mas nós estamos procurando, a equipe de coordenação, continuar trabalhando com afinco, né? Porque se não fizermos isso, né, o tempo vai passando e nós vamos nos acomodando a um modelo preocupante. Então é importante que você participe conosco, você louve ao Senhor, você esteja integrado nas atividades da igreja. Se você ainda não pode estar presencialmente, participe aqui, seja um dos propagadores dos cultos online, interaja nos chats, participe de tudo aquilo que for proposto, tá bom? Então, vamos orar antes de darmos início ao nosso culto e peço que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Pai, usa a nossa vida, né? Aceita este culto, aceita o nosso louvor, a nossa adoração e ensina-nos, Senhor, um pouco mais através das tuas santas palavras, ó Pai. Não permita, Pai, que nós fiquemos acomodados ao que nos seja mais adequado, mas que nós possamos, de fato, adentrar no Teu ideal, né? Buscarmos cada vez mais a Tua vontade para as nossas vidas. Esteja com as famílias que estão sofrendo, os desafios pessoais, profissionais e saúde, Pai. Não permita também que essas pessoas se sintam desamparadas, mas que o Teu Espírito Santo fortaleça, capacite a enfrentar, para que essas pessoas enfrentem os seus desafios e que, como igreja, Pai, nós sonhemos e trabalhemos para um novo tempo para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e um bom culto.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vir aqui e falar com vocês, de pregar a palavra do Senhor. E hoje eu começo com uma pergunta. E é uma pergunta que ela é provocativa, mas para a gente começar a refletir sobre o tema, né? A pergunta é: em quem o Senhor habita? Como a gente sabe, por exemplo, que Deus habita em nós, né? A gente tem, por senso comum, socialmente falando, que Deus habita em todos, né?
ou que todos nós somos filhos do Senhor. Ou até mesmo quando você pega as mídias, você percebe uma formulação que na verdade Deus ele ama todo mundo, no final Deus habita em todos, e Deus é um em todos. Existem algumas distorções a respeito disso que me levam a fazer essa pergunta: em quem o Senhor habita? Porque nós vamos perceber nos textos que nós vamos trabalhar, e nós vamos trabalhar com o devido cuidado, com a devida interpretação, né, sem achismos, mas perceber que quando nós entendemos o cerne dessa pergunta, nós vamos entender o quão importante é nós sermos verdadeiros filhos do Senhor. Então, a pergunta em quem o Senhor habita, nós vamos aprender. Então, convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Só para resgatar algumas coisas, o livro de 1 João é um livro que foi escrito mais ou menos aí no final do século I, e João está escrevendo como uma forma de oposição ao pensamento gnóstico que nós já trabalhamos em outras mensagens, que é aquela ideia de que a matéria ela é má, que o homem ele pode se desenvolver, e algumas consequências do gnosticismo dentro do cristianismo seria que o homem poderia desenvolver sua própria salvação, né? E que essa ideia de bem ou mal, né? Luz e trevas, não seriam coisas necessariamente reais. Enquanto a Bíblia trabalha a questão da moral, do bem, do mal, da luz e das trevas como algo real. Então, lembre-se que é com esse povo que o apóstolo João está dialogando, né? E a carta de 1 João, ela segue muito a mesma linha de João, o Evangelho, né? E a gente sabe que é João, que se você pegar ali o começo da carta, a gente vai ler rapidinho, não precisa abrir, mas você percebe que é uma testemunha ocular de Jesus. Ele fala o seguinte: olha, o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Ele está falando de Jesus Cristo. Pois a vida foi manifesta e nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então você percebe que João está mostrando que ele não só viu, ele ouviu, ele testificou. Então ele tem evidências de quem é Cristo e que ele tem uma íntima comunhão com Deus. Então, para se opor aos gnósticos, ele está falando, nós não estamos inventando, nós ouvimos do próprio verbo da vida, o próprio Cristo. Então, isso é algo muito importante porque o gnosticismo era uma ideologia, né, muito abstrata, né, que era derivações da própria mente. E João ele mostra, não, nós vimos, e tudo aquilo que nós estamos falando para vocês, nós somos testemunhas fiéis. Isso também é encontrado em Lucas capítulo 1, também no próprio Evangelho de João. Então, não é novidade. Só que quando a gente pega a carta de João, nós temos alguns desafios e ele trabalha com uma forma de dicotomia, né? Ou de uma dialética filosófica, né? Que ele levanta uma questão e depois ele faz uma objeção em cima dessa questão para fazer uma espécie de análise se nós somos ou não cristãos. Então ele fala, olha, não adianta vocês amarem a Deus se vocês odeiam o seu irmão. Então ele faz essa tese e antítese para mostrar que existe algo em nós que deve ser modificado. Mas o nosso texto, vamos ao nosso texto. Vamos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto é um texto muito famoso, mas
apesar de ser 3 versículos, dá para a gente mostrar que ele é uma síntese do que João está tratando na carta, né? Então, vamos pegar o primeiro versículo, né? Diz, não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo, né? Se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essa ideia de se alguém ama o mundo é uma hipótese. Está olhando para a igreja, está tratando a igreja, né? A carta não é para uma igreja específica, ele está tratando um grupo de cristãos. Então a questão é, ele joga uma condição, né? Que está muito relacionada à condição de entrega, né? Então é uma coisa de comportamento. Se alguém ama o mundo, né? O amor do Pai não está nele. Então, o mundo, o que é o mundo aqui? Algo importante a ser considerado. Quando a gente usa a palavra mundo, a gente não está falando o mundo como a criação de Deus, tudo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou é bom, tá? Está lá em Gênesis. A palavra mundo aqui ela é sempre melhor interpretada se nós compreendermos que mundo é todo o sistema e os princípios morais, ou, se possível, espirituais, que são opostos de Deus. Então seria valores, sistemas políticos e por aí vai. A ideia é realmente mostrar que esse tipo de sistema criado pelo homem, que é derivado de criação humana e de abstração humana, esse tipo de coisa que está no mundo não provém de Deus. Então, se eu amo essas coisas, ele coloca como claro e evidente que o amor do Pai não está em nós. Então, veja que, lembra que eu falei da tese, antítese? Ele fala, olha, se você ama o mundo, e se nós fizermos essa pergunta, ou se você fizer a si mesmo, ou eu perguntar a mim mesmo, eu amo o mundo? E o que eu quero dizer com o mundo nisso? Será que tem coisas no mundo que me deixa extasiado, que tira Deus do centro, que ocupa a minha mente mais do que os princípios de Deus, que me faz ter comportamentos totalmente equivocados, né, que faz ferir a minha própria carne, que me faz ferir a minha vida espiritual, ou que fere os meus irmãos? Se eu amo tudo isso, é evidente que o Pai não habita em mim. Perceba que a pergunta é, como eu sei se Deus habita em mim? Ou em quem o Senhor habita? Por uma simples constatação, eu posso chegar a pedir a Deus para, através do Espírito Santo, a iluminar o meu coração e falar, será que eu pertenço ao Senhor? Então, os frutos que eu manifesto em Cristo é o que vai mostrar. Então, é interessante quando a gente pega essa questão da se alguém ama o mundo, é exatamente isso que quer significar. Então, por mais que Deus ame o mundo e aqui ame as pessoas, nós não devemos considerar que Deus ama aquilo que os homens organizaram no mundo. Entende a diferença? Porque no final, o que a gente percebe? Que todo mundo fala, Deus ama todo mundo, está tudo certo. Não está tudo certo. Essa é a questão bíblica. Por mais que a gente pegue pastores midiáticos, pastores que estão famosos no YouTube, e fale, não, está tudo certo, ninguém mais peca, é errado, porque a Bíblia ela trabalha com confronto. Não é só a 1 João que trabalha isso. Se você pegar toda a Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia é um livro que confronta comportamentos, né? E mostra que existem comportamentos que não são só moralmente equivocados, mas são espiritualmente maléficos. Então, as pessoas confundem. Deus ele ama o mundo. Em que sentido? Ele ama a criação que ele fez. Mas ele não ama o sistema organizado pelo homem. Porque se a gente pegar também, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então tem uma influência maligna por trás, tá bom? Mas seria muito cômodo eu chegar aqui e falar, não, tudo é obra do diabo, como as pessoas falam, né? A Bíblia trabalha muito a responsabilidade humana. E muito que a gente vê desse sistema mundano é responsabilidade nossa, tá? E principalmente um sistema que nos afasta de Deus, que faz nós termos oposição aos valores que Deus ama, que faz a gente ter, o mundo, na verdade, odeia a igreja, odeia os princípios cristãos. Alguns vão poder falar, mas os evangélicos ou os católicos são a causa disso. Não é disso que eu estou falando. Os princípios do evangelho são contra a cultura. Em que sentido que são contra a cultura? Enquanto a Bíblia manda a gente amar o inimigo, o mundo fala que isso é impossível. Enquanto a Bíblia fala que a gente tem que orar e perdoar os nossos inimigos, o mundo fala que a gente tem que retalhar. Então, não só isso, né? Se você pega filósofos ateus, eles vão falar que, por exemplo,
A Bíblia é um livro contra os instintos humanos. Então, é nesse sentido que a gente trabalha o mundo. Esse é o mundo, ele odeia Deus, odeia o Senhor e tudo que seja relativo ao Senhor. Isso me faz lembrar o livro de Tiago. Quando a gente pega o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala assim, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo do Senhor. Então não é só João que trabalha isso. Qual é o grande problema dos evangélicos, principalmente dos evangélicos? E ao nosso meio, a gente tem que tratar isso tratar a nossa realidade. Quando a gente fala que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, popularmente as pessoas acham o seguinte, eu não posso ter amigo do mundo, amigos que não são cristãos. Não é isso que o texto está falando. Então até mesmo para você que é pai, mãe, tem muitas vezes pais que usam esses textos para justificar uma negação ao filho. É lógico que a gente tem que ter todo o cuidado. Irmãos, prestem bem atenção nisso. A gente tem que ter cuidado e diligência com quem anda com os nossos filhos. Só que o que o texto está querendo dizer aqui não é que o seu filho não pode ter amigo que não seja da igreja. O texto está dizendo aqui, por exemplo, que o amigo do mundo é aquele que tem afeições às coisas do mundo. Ele se afeiçoa, ele gosta e ele não se opõe. Ele até chancela o comportamento mundano que é distorcido. Então, essa é a grande questão. Então, se eu sou amigo do mundo, você percebe que pessoas que são amigas do mundo, elas têm extrema dificuldade de condenar atitudes pecaminosas. Eles caem no que a gente chama hoje de politicamente correto. A Bíblia não pode, a gente não pode mais condenar pecado, porque todo mundo é pecador. A Bíblia fala, a gente não pode julgar. Na verdade, o cristão ele pode e deve fazer essas coisas, mas sempre olhando ele primeiro como alvo de transformação. Se eu vou condenar o pecado de alguém, alguma coisa que não está certa, começo por mim e gradativamente as coisas que estão ao redor, para que a gente não seja hipócrita. Então, esse é o convite. Então, o mundo tem essa visão distorcida. E qual é a tentação de muitos cristãos? É ser tão amigo do mundo que a Bíblia, para eles, é simplesmente um livro que não tem utilidade alguma prática. Então, essa é a primeira questão que a gente tinha no versículo 15. Mas vamos prosseguir, tá? No versículo 16, o apóstolo João ele amplia a ideia. Ele fala o seguinte, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Perceba que agora João ele busca dar uma funilada na questão. Então ele fala, tudo que há no mundo. Ele fala daquilo que a gente estava falando no versículo anterior. Todo esse sistema criado pelo homem que se opõe a Deus. Então tudo que há no mundo não é de Deus. Só que esse sistema que é criado pelo homem, eu gosto dessa lógica bíblica, porque a Bíblia ela vai trabalhando com lógicas argumentativas. E você percebe que ele vai criando proposições para chegar a uma conclusão que seja lógica e aplicada. Entendeu? Então, olha só. Então, tudo que há no mundo, o que conduz? Aos desejos da carne. E o que é desejos da carne, conforme a gente está vendo aqui? São todas as nossas inclinações que são pecaminosas, que nos afastam de Deus. É o resgate da velha natureza. E essa velha natureza, nós somos tentados em cima disso. Então não é uma coisa que é exclusiva a um determinado grupo de pessoas. Eu que estou falando, você que está me ouvindo, nós somos tentados. E somos tentados em cima da nossa velha natureza. Então quando fala que os desejos da carne, é exatamente aquilo que pode nos afastar. Porque a ideia de carne aqui é realmente a inclinação, que nos leva a uma satisfação. Vamos lembrar que quando nós consideramos o pecado algo não tão ofensivo ou algo talvez inofensivo à nossa vida, eu busco uma satisfação própria, é um resultado de um egoísmo. Então eu quero satisfazer sem levar em consideração quais são as implicações e consequências que esse pecado pode ter. Eu gosto muito de um texto que está lá em Tiago. Quando você pega lá, abre a Bíblia em Tiago, ele fala o seguinte lá no capítulo 1, versículo 12. 12 não, desculpa, irmãos. Do 14 ao 15. Ele fala assim, cada um, porém, é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Depois, havendo essa concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós somos tentados. Mas a partir do momento que eu considero que aquilo é inofensivo, eu estou satisfazendo os desejos da minha carne. E provavelmente
esses desejos eles estão em oposição à vontade do Senhor. Então, esse desejo da carne é algo que para cada um pode ser diferente. Não tem como eu aqui categorizar o que pode ser o desejo da carne, porque tem coisas que podem me satisfazer que é pecaminoso, né? Que talvez seja diferente para você. Qual é a aplicação que nós fazemos disso? Nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que nós desejamos, tá? O desejo, se a gente analisar psicologicamente ou até mesmo antropologicamente, ter desejos não é algo ruim, tá? Faz parte da natureza humana. O problema é o que nós fazemos com o que desejamos e saber identificar o que nós desejamos que não é bom, né? O que não é do Senhor. E é para isso que nós oramos, para que o Espírito Santo sempre esteja agindo da nossa vida, para nos trazer discernimento. E esse é o grande convite, tá? Então, está lá João falando, tudo que há no mundo, desejo da carne, né? Só para uma coisa que eu esqueci, Gênesis 3,6 fala daquele episódio da queda do homem, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, né? Ela queria a busca da própria satisfação. Então, no caso de Eva, ela viu alguma coisa que despertou a sua própria satisfação. Isso nós devemos tratar com seriedade. Nós não podemos relativizar essa verdade no sentido de achar que os outros podem ser tentados e ou não. Eu tenho que levar isso em consideração máxima de entender que os meus desejos, eles podem me levar a uma destruição. Os meus desejos, eles podem me afastar do Senhor. E o problema, a gente pode até trabalhar numa outra mensagem sobre os perigos da apostasia, de realmente abandonar a igreja, ter ódio de tudo que é relacionado à igreja. E pessoal, João ele continua. Desejo dos olhos. Qual é a melhor explicação para o que João está dizendo? João está falando das coisas que nós observamos, isso é um fato. Mas a questão que nós observamos, ela é interpretada pela nossa mente. Então, a melhor forma de a gente entender esse texto é aquilo que nós observamos que nos desperta o desejo, né? E que nós buscamos compreender aquilo que nós estamos vendo. Vamos imaginar que no desejo dos olhos, aqui a gente pode tocar em pontos bem sensíveis do nosso cotidiano, né? O que escraviza a nossa mente hoje? O que nos deixa alienados, por exemplo, alheios à realidade, alheios às coisas de Deus? Vamos pegar 2 exemplos, mas tratar eles com seriedade. Talvez o nosso desejo dos olhos, aquilo que ocupa a nossa mente, né, seja as mídias sociais. A busca de uma satisfação pelo que a gente observa nas mídias sociais. Eu falo porque vira e mexe, eu sempre estou escrevendo alguma coisa, sempre estou postando alguma coisa, tem horas que eu também não estou. Mas eu tenho que tomar cuidado o quanto aquilo me satisfaz, e quanto observar aquilo me satisfaz, e quanto a minha mente trabalha a respeito disso. Será que eu estou me tornando escravo? Será que eu estou me alienando? Não somente as coisas de Deus, que são as mais importantes, mas as coisas do cotidiano, a minha família, aos meus amigos, que são coisas que são fundamentais, somos seres sociais, né? E não é a mídia social que nos transforma em seres sociais, nós somos seres sociais. O que a mídia social pode fazer é nos aproximar em possíveis distâncias, igual a pandemia. Mas pare e reflita comigo sobre isso. Se aquilo desperta e eu observo e aquilo me satisfaz, eu tenho que tomar um cuidado, né? Se nós trabalharmos uma outra realidade mais perigosa ainda, é a pornografia. Aliás, parece um tabu muitas vezes falar sobre esse tema, mas 80% dos homens, eles são viciados em pornografia. Isso quem está falando não é o Marcelo, que está motivado por algo cristão. Não, são estudos científicos que estão sendo feitos. E a pornografia, ela tem um efeito muito nocivo, porque a partir do momento que eu estou vendo algo que é uma distorção da sexualidade do que Deus criou, e começo a achar aquilo normal e naturalizo, a chance de eu ter uma distorção comportamental é grande. Então a gente sabe hoje que alguns estudos apontam que a pornografia ela é mais difícil de ser tratada por ser um vício do que o vício em cocaína, por exemplo, né? E tem a glamorização, né? Hoje você tem pessoas que falam que é normal, faz parte da sexualidade, mas a gente tem que começar a enfrentar isso aí. E não é só os homens, agora a gente tem uma porcentagem muito grande de mulheres. E a pornografia escraviza, né? Então é uma coisa que
talvez num breve momento é agradável aos olhos ver, mas desperta os desejos. E é uma distorção, né? Porque você percebe aí, principalmente aí nos adolescentes, que eles têm muito mais contato com pornografia do que a minha geração, por exemplo. Que a pornografia é uma distorção tão grande da realidade que você tem até um aumento de número de estupros, só como exemplo de evidência que traz um malefício social, tá? De estupro entre adolescentes, né? E a banalização da sexualidade. Eu poderia aqui trabalhar de uma forma mais a fundo esse tema, mas não vou fazer, eu só quero fazer a gente refletir. São dois temas que eu peguei aqui para a gente pensar de uma forma mais ampla. Até onde os desejos dos olhos estão nos escravizando e fazendo a gente mudar o nosso comportamento e está nos afastando de Deus, porque essas coisas não provêm de Deus. E por fim, o apóstolo João ele fala, e a soberba da vida. E a soberba da vida é tão interessante nós analisarmos pelo prisma de João, que nós não podemos limitar a soberba da vida como aquela pessoa que é orgulhosa. E não é isso que João está trabalhando, né? O que João está trabalhando é a ideia de uma ostentação. Uma ostentação talvez por uma elevação moral, né? Achar que você é superior às outras pessoas moralmente. Quando o cristianismo fala que, na verdade, somos todos pecadores, mas devemos buscar a santidade, né? Não devemos ser acomodados. Outro ponto de vista que nós podemos encarar a soberba da vida é você achar que os seus bens materiais é o que te faz ser o que você é de fato. Quando, na verdade, os bens materiais não determinam quem nós somos, né? Tem gente que vai achar que isso é a grande motivação ao propósito de vida, quando, na verdade, não é. Porque se a gente pegar o que João está trabalhando, isso nos conduz a um vazio real. Se eu acho que, por exemplo, diplomas, orgulho pessoal, orgulho das coisas materiais são meu propósito de vida, isso consequentemente vai me levar a um vazio real mesmo, de ausência de algo substancial que só posso me sentir completo se Deus habita em mim. Entenda isso. Eu já citei para vocês a Confissão de Westminster. O propósito de existência do homem está exatamente de ser habitado por Deus. E quando eu sou habitado por Deus, eu me sinto completo. Não significa que a gente não vai ter crise existencial, tá? Porque a gente vai ter. Eu acho que a crise existencial sempre vai nos acompanhar, mas nós nunca nos sentiremos vazios ou sem alguém. Então, essa ideia de ostentação, de soberba da vida, é algo que nós devemos tomar cuidado. Porque uma crítica que eu posso fazer ao nosso meio é que os evangélicos eles são totalmente voltados ao que a questão individual e a ostentação de coisas como consequências da bênção de Deus. Aquela coisa, eu sou rico porque Deus me abençoou, então o pobre é amaldiçoado? São perguntas que são interessantes a ser feitas. Mas ou se eu fosse rico, por exemplo, eu não teria problemas. Bom, talvez seria legal você observar que o índice de suicídio entre os ricos é maior do que entre os pobres. Então, são um tipo de coisas que nós buscamos que é correr atrás do vento. Eu fico pensando naquilo que Salomão escreveu lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, né? Vaidade, tudo é vaidade. A gente tem que tomar cuidado, né? Para não estar correndo atrás do vento. O que é essencial mesmo é aquilo que Deus pode fazer em nós. E é isso que o apóstolo João está fazendo. Vamos tomar cuidado, porque qual que é a conclusão? Lembra que eu falei que a Bíblia ela segue uma lógica argumentativa? As proposições que João trabalha aqui, ele fala, olha, porque tudo que há no mundo, desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, não é do Pai. Ou seja, ele está identificando, essas coisas não vêm de Deus. Então, se eu tenho isso como uma coisa prática na minha vida, é uma grande evidência que Deus não habita em mim. Porque ele fala o seguinte, não é do Pai, é uma afirmação. Ele não está fazendo uma hipótese aqui. Ele está considerando como uma hipótese, ele está fazendo uma afirmação. Ele fala, não é do Pai, mas é de quem? É do mundo. Nós devemos entender que nós não podemos servir a dois senhores. Isso está bem claro quando a gente pega lá Mateus capítulo 6, né? Quando Jesus ele trabalha aqui, não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao mundo. Então, pare para pensar que
Se algo em nós, na sua conduta ou na minha, está enquadrado essas afirmações que João fez, eu preciso refletir qual tem sido a minha conduta e o que eu devo fazer para que eu tenha realmente Deus habitando a nossa vida, tá? Porque nenhuma dessas coisas tem origem em Deus. Então a gente vai para o versículo 17, tá? João ele fala o seguinte: o mundo passa e também os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, quando João fala o mundo passa, isso significa que essas questões que nós encontramos são passageiras, são dilemas transitórios. Nós vamos ter esses desejos, mas eles não vêm para ficar, eles passam, porque o mundo ele arquiteta as coisas para que nos distraia, que tire o nosso foco. E o objetivo é nós permanecermos no Senhor e não transformar a Bíblia para que a Bíblia fale aquilo que eu quero ouvir ou olhar para a Bíblia textos que amoldem os nossos pecados, porque tem gente que faz isso. Lembra lá da tentação de Cristo em Mateus capítulo 4? Quando o diabo fala, olha, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo usava a Bíblia contra Jesus. E tem gente que busca na Bíblia desculpas para viver o próprio pecado, quando na verdade a Bíblia está mostrando que o mundo ela é um processo em andamento. E esses desejos que são estimulados pelo mundo é uma tolice. É puramente tolice. Nós como homens do Senhor, não devemos buscar coisas assim. Porque no seu devido tempo, essas coisas vão passar. Ou vão passar porque um dia nós vamos deixar essa existência aqui, vamos morar com o Senhor. Ou porque Jesus vai voltar e vai dar um fim nisso tudo. Então o mundo passa. Só que daí, olha que profundo o que João vai trabalhar. Ele fala, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, a ideia, aquele que faz, gente, é uma ação. Ação como uma consequência de amor. E nesse caso de relação com o Senhor, vocês vão ver isso em todos os capítulos de 1 João. Essa ideia que Deus amou primeiro e Ele nos capacita a amar. E a ação é uma evidência que Deus habita em nós. Então, aquele que faz é uma consequência do amor que nós temos ao Senhor. Amor que nós temos ao mundo criado por Ele, ao mundo criado por Deus, tá? Não ao mundo criado pelos homens, esse sistema. É uma consequência daquilo que nós desejamos no Senhor, a missão de pregar às pessoas. Então, nós amamos ao Senhor. E a nossa ação ela está como uma consequência evidente deste amor. E permanece. Ele fala, e permanece para sempre. É a ideia de constância. Faremos isso constantemente. E aí eu quero deixar algumas coisas que nós temos no livro de João, de 1 João, que é para nós refletirmos e aplicar. Como eu sei que Deus habita em mim? Eu peguei alguns textos de 1 João, não dá para a gente trabalhar todos, tá? Embora esses 3 versículos eles foram fundamentais para mostrar a essência da carta como um todo, mas tem algumas coisas que mostram realmente como eu sei se Deus habita em mim, né? Aquilo que determina a minha prática. Então, a primeira característica que nós temos que Deus habita em nós é nós confessarmos. Não, primeiro é a nossa comunhão com Deus. Você pega lá 1 João capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Desculpa, irmãos. Do 5 ao 7. Diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Então, perceba que a primeira evidência que Deus habita em mim é ter comunhão com Cristo. E mostrar isso na prática. Eu não ando nas trevas, eu ando realmente crendo nas promessas do Senhor e vivendo dessa vontade
e mostrando às pessoas essa luz de Cristo que resplandece em mim. Então a primeira evidência é comunhão com Deus. Não tem como a gente ficar com desculpas falando que nós temos uma personalidade tão forte que coisas na nossa personalidade elas não foram moldadas pelo Senhor. Porque se eu faço uma afirmação dessa, eu estou praticamente mostrando que o Espírito Santo não é o suficiente para operar toda a mudança que é necessária. E, gente, a mudança ela é gradativa, ela não acontece da dia para a noite. Mas a primeira característica que João mostra que Deus habita em nós é realmente ter comunhão com Ele. A segunda, um cristão verdadeiro, em qual Deus habita, ele confessa os pecados, tá? O texto seguinte, né, que a gente tem aí desse que a gente leu, de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10, ele fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, outra característica que Deus habita em nós é uma vida de arrependimento e principalmente um arrependimento que nos traz a confissão e que nos traz mudança de vida. Não há pessoa dentro da igreja que não peca. Essa é a realidade que João está trabalhando. Todos nós pecamos. Mas essa evidência de que quando eu peco, o Espírito Santo ele nos traz uma mudança de vida, ele nos traz realmente uma mudança de mente e ele nos capacita na santificação a dizer não às nossas tentações e também a pedir perdão àqueles que nós ofendemos. Esse é um dos convites que eu acho maravilhoso em 1 João, né? Confissão de pecados. Terceira evidência que nós temos que Deus habita em nós. Está lá em 1 João capítulo 2, né? Dos versículos 3 ao 6. Ele diz o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha novamente as condições que João coloca. Se realmente Deus habita em mim, Cristo habita em mim, eu tenho que viver na imitação do Senhor. E a ideia de guardar mandamento aqui é a mesma ideia que nós temos dos Salmos, né? Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E realmente, quando nós observamos o que Cristo viveu, essa deve ser a nossa motivação e o nosso dever como cristão. Isso não deve ser relativizado, porque a ideia de dever é o que deve ser transparecido na nossa vida cristã. Então, a terceira forma que eu sei que Deus habita em mim é a forma em que eu vivo na imitação de Jesus Cristo. E por fim, a gente poderia pegar vários outros exemplos, mas como a gente está pegando a carta como um todo, 1 João capítulo 2, dos versículos 22 e 23, diz o seguinte: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem o Pai. A quarta evidência que eu sei que Deus habita em mim é quando eu reconheço quem é Jesus na minha vida. Jesus é o Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é Deus. Jesus é o Criador. É o autor e consumador da nossa fé. Isso que Jesus é. Quando eu tiro atributos de Jesus, isso mostra que eu não estou em Cristo. Isso é uma característica de falsos profetas e do próprio anticristo. Aliás, é a primeira vez que essa expressão vai aparecer num livro de João, anticristo. E ele vai usar também no plural, anticristos, né? Todos aqueles que negam quem é Jesus. Uma das maiores evidências que nós temos que Deus habita em nós é eu saber quem é Jesus. E a ideia principal é eu não saberia quem eu sou, o que é ser igreja,
se não fosse por Cristo. Que Ele é a verdade e é a verdade que liberta. E o nosso desafio é fazer essa pergunta: será que Deus habita em mim? Tem várias provocações que foram feitas nessa mensagem, mas entenda que da mesma forma que eu falo a vocês, eu também estou me confrontando. Porque muitas vezes eu me sinto decepcionado com a minha conduta. Muitas vezes eu sinto que eu deixo a desejar, não só como pastor, mas como cristão. E esse desafio de como é ser um cristão nesse mundo, né? Como viver amando as pessoas, mas sabendo discernir essa podridão que está por trás do mundo, né? Sem perder a essência. Então, eu convido você que faça essa reflexão, que busque nas suas orações pedir a Deus qual é a vontade dele na sua vida. E se você está sentindo que você não está vivendo a vontade de Deus, ou talvez que você nem seja cristão de fato, talvez seja um bom momento para você repensar a sua conduta. Talvez seja um bom momento para eu repensar as minhas condutas, para que Deus habite efetivamente em mim. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em nós, mas habita naqueles que são verdadeiramente seus e aqueles que confessam Ele como Salvador e como Senhor das suas vidas. Que possamos colocar isso em prática. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa reflexão tão importante, ó Pai, que nós aprendemos do livro de 1 João. Tantas coisas foram ditas, tantas coisas a Tua Palavra nos mostrou. E nós sabemos, ó Pai, o que é do Senhor e o que não é. E se tem irmãos nossos, ó Pai, que estão perdidos em seus pecados, que o Senhor esteja incomodando esses corações, para que o Senhor habite ricamente na vida dessas pessoas. Esteja, ó Pai, nos dando coragem, esteja, ó Pai, nos dando intrepidez para viver da Tua Palavra, Pai, em qualquer lugar, que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, que nós saibamos, ó Pai, dizer não às soberbas da vida, que nós saibamos dizer não, ó Pai, aos desejos dos olhos, aos desejos da carne, e que o Senhor nos capacite, ó Pai, porque sabemos que tudo isso só será possível com o Senhor habitando em nós. Porque nada nós podemos fazer por nós mesmos, se não for o Senhor. Esteja me ajudando, ó Pai, esteja ajudando os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês ricamente. Um grande abraço.
da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.